Olá, meu nome é Melissa Bivar, sou uma pessoa em transição. Faço parte de um movimento chamado Cidades em Transição, ou Transition Towns. É um movimento global que se espalhou por várias cidades do mundo todo, que convida comunidades a se unirem para reimaginar e reconstruir o mundo a partir das realidades que nós desejamos construir para esse mundo. Então, é um movimento de ação, de engajamento da pessoa comum, onde a gente se encontra para olhar questões, perspectivas, ampliar nossas visões a respeito de várias perspectivas que nos incomodam nas realidades atuais e que a gente pode, de alguma forma, agir e construir, criar novas possibilidades para aquela determinada área que a gente se sente chamado. Então, é um movimento de um pensamento de sustentabilidade para o planeta, de um pensamento regenerativo, né, que busca que a gente consiga ressignificar as nossas relações, regenerar a nossa forma de estar, de ser, de viver no mundo e de nos relacionarmos uns com os outros. Uma das frentes do movimento Cidades em Transição é a frente do movimento de reeconomia, que é um convite a gente olhar, né, para as nossas relações econômicas e procurar compreender um pouco mais como que elas funcionam no mundo, para que a gente possa fazer novas escolhas, escolhas mais saudáveis, escolhas que cuidem melhor de tudo aquilo que é importante para a gente cuidar, né? Então, a Reconomia está falando muito de um lugar da gente revisitar modelos de localização econômica. Então, é Reconomia porque está falando de relocalização e regeneração das nossas atividades, das nossas relações econômicas. Atualmente, a gente ainda sustenta um movimento econômico, macroeconômico, né, onde a gente não consegue perceber exatamente todas as cadeias que nós sustentamos com o nosso dinheiro todos os dias, né? Todas as cadeias produtivas que a gente sustenta com o nosso dinheiro todos os dias. Atualmente, a gente não consegue perceber isso com clareza, né? A gente está num mundo totalmente globalizado, né, que nas últimas décadas se fortaleceu dessa forma, e essa globalização, por um lado, trouxe acesso e possibilidades incríveis, né, para todos nós em volta do planeta, mas, por outro lado, diminuiu e, em alguns lugares, exterminou todo um processo de economia local que era extremamente saudável e que trazia resiliência para muitas e muitas e muitas comunidades. Então, o convite da Reconomia, do movimento de Reconomia dos Cidades em Transição, é um convite para a gente olhar para aquilo que a gente verdadeiramente quer sustentar no mundo, né? O que a gente quer sustentar no mundo? Que cadeias produtivas a gente quer sustentar no mundo? Que produtos e serviços a gente quer ver acontecendo todos os dias, né? E que gerem sistemas econômicos saudáveis, que gerem possibilidades, né, de interrelações que sejam prósperas para todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, né? Então, o movimento de relocalização convida a gente a olhar para isso, a olhar para as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, né, de como que a gente se relaciona, né, nesse processo comercial com os produtos e serviços do nosso dia a dia e o que é que a gente está sustentando quando a gente faz as escolhas que a gente faz todos os dias. Isso é um movimento da Reconomia, que já está no Brasil há bastante tempo, mas pelo movimento do Transition chega agora com bastante força através de um dos projetos do Reconomy internacional, que é o Fórum do Empreendedorismo Local Regenerativo, tá? E eu quero apresentar um pouquinho desse projeto. Esse é um projeto que tem na sua alma a reaproximação de comunidades, né? O restauro de vínculos de comunidade através do desejo da gente se cuidar mutuamente. É um projeto muito especial do movimento, que é isso, que traz o convite a gente se posicionar como integrantes de um determinado território, desejando ver esse território crescer e prosperar, né?
a partir da rede que o compõe, das pessoas que o compõem, né? Então, num determinado território, a gente tem empreendedores, temos os consumidores, temos, né, que é a comunidade, temos pessoas, e todas essas pessoas são potenciais investidores uns nos outros. A gente pode ser investidor de diferentes formas, não só como investidor tradicional que a gente conhece, que investe recurso financeiro, mas a gente tem uma série de outros recursos que a gente pode investir e pode apoiar um empreendedor a prosperar, e esse empreendedor, né, sendo um empreendedor regenerativo, prosperando, ele traz prosperidade para o território e, naturalmente, prosperidade em cadeia para toda a rede, né, que o compõe, para toda aquela comunidade. Então, a lógica da Reconomia é também esse lugar da gente ressignificar as nossas relações e perceber como que a gente se cuidando, né? A gente cuidando uns dos outros, a gente cria uma força de resiliência comunitária assim, imbatível, né? Então, o Fórum vem convidar empreendedores e comunidade a se unirem, a se apoiarem mutuamente para que a gente gere cada vez mais resiliência, força microeconômica no território e que a gente que possibilite que a gente seja mais criativo nessa reconstrução do mundo que a gente deseja ver e viver todos os dias. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho dessa apresentação do Reconomy e para que vocês tenham uma ideia melhor do que se trata. Então, o projeto do Reconomy Rio, o primeiro Fórum de Empreendedorismo Local Regenerativo, chega com esse propósito de ser meio, né, de restabelecer vínculos, né, de fortalecer vínculos de comunidade que deseja se cuidar e se apoiar mutuamente. Como que a gente, o que é um empreendimento regenerativo, né? A visão de empreendimento regenerativo que a gente está trazendo nesse projeto é de uma organização que seja viável financeiramente e que atenda a uma real necessidade da sociedade, em vez dessa lógica tradicional do mercado, de que a gente cria um produto e depois eu vou gerar demanda na sociedade, uma demanda que não existe, que é irreal, né? O que a gente está procurando é aquele empreendedor que já consegue perceber uma necessidade real da sociedade e ele empreende através do seu negócio, ele supre essa necessidade, né? E essa necessidade precisa ser suprida de uma forma muito consciente e de uma forma muito transparente, cuidando de toda a cadeia produtiva, né? Dessa forma, gerando benefícios sociais, ambientais, econômicos localmente e o mais importante, que é resgatar esse processo dos vínculos com a comunidade, né? Então, criar meios em que nós possamos nos perceber juntos, né? Qual é a jornada desse projeto, né? O que a gente se propõe, né? O primeiro momento, é o momento que a gente está vivendo agora, que é o chamado à economia relocalizada e regenerativa, que é um pouco disso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Que são esses encontros, as lives, os Zooms, o compartilhamento de informação por vídeos. Então, assim, toda semana a gente está tendo, às terças-feiras, um encontro que pode ser ou uma live ou um Zoom. A live tem sido sempre com pessoas que já estão nessa jornada da regeneração e da relocalização econômica há algum tempo e vêm compartilhar um pouco dos seus conhecimentos conceituais e conhecimentos práticos de como é que funciona esse trabalho, né? E o Zoom é uma oportunidade da gente estar fazendo a apresentação do projeto e interagindo com todas as pessoas que desejam ou que são empreendedores e que têm dúvidas, gostariam de conversar sobre, ou que são potenciais investidores, pessoas que querem de alguma forma contribuir para o território e querem entender um pouco mais como fazer. Enfim, o Zoom é um espaço de interação do projeto com todo mundo que deseja chegar junto, tá? A próxima etapa, já próximo no final das inscrições, né, a gente vai fazer um encontro de mapeamento de recursos 4D, né, porque a ideia é que o investidor ele seja um investidor das 4 dimensões de recursos.
Essa é uma lógica, 4 dimensões de recurso é uma lógica que é trazida pela fluxonomia 4D. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né, do que como se trata. A gente vai fazer um dia de mapeamento de recursos, seja para empreendedores e investidores que desejem entender e como mapeiam seus recursos, até para entender como podem contribuir uns para os outros, né? Aí, a próxima etapa, depois de a gente passar do chamado, né, vai ser o Startup Seu Sonho Regenerativo, que aí é uma jornada de um workshop, né, uma jornada de aprendizagem, onde a gente vai ter três etapas fundamentais. Uma etapa de mergulho conceitual, né, no que é regeneração e relocalização. Então, é um mergulho, né, de estudo. E depois uma etapa mais prática de construção do negócio a partir de um Business Model Canvas desenvolvido pela gente, né, pelo grupo do Reconomy. E aí vão ser 4 aulas, 4 encontros, né, para desenvolver esse Business Model Canvas a partir desse olhar regenerativo e com as ferramentas que a gente trabalha, incluindo fluxonomia, enfim, incluindo Dragon Dreaming, que é uma metodologia de construção de projetos coletivos a partir de um olhar importantíssimo do resgate do sonho, da nossa capacidade de sonhar, que foi deixada muito de lado, né? Toda essa lógica atual que nós trabalhamos em sociedade. Então, vamos falar de Dragon Dream, vamos falar de uma série de ferramentas que são fundamentais para a construção desse negócio, que é um negócio que cuida, né? Que é um negócio criado para cuidar e para tratar de uma necessidade real da sociedade. E aí, na sequência, a gente tem um pitch de seleção. Nessa jornada do Startup Seu Sonho, a gente vai estar recebendo até 10 iniciativas que se inscrevam no projeto. O ideal é que sejam duplas por iniciativa, então vão ser 20 pessoas que vão estar passando pela jornada, mas terão 10 iniciativas, né? E nesse pitch de seleção, 3 iniciativas vão ser selecionadas para o grande encontro com os empreendedores, que vai ser com os investidores, que vai ser no fórum, que é o Fórum do Empreendedorismo Local, né? Então, nesse pitch, são selecionadas 3 iniciativas. Na sequência, a gente vai ter um encontro de todos os investidores inscritos e dos empreendedores para a gente falar de potências do território. Vai ser nesse encontro, todos os empreendedores que passaram pela jornada são convidados a participar e a gente vai falar de potências do território. A ideia é a gente olhar para o território de Laranjeiras e Cosme Velho, que é o nosso recorte para esse projeto, e pensar sobre essas potências e pensar como que a gente pode ativar essas potências a partir das necessidades que a gente consegue perceber que esse território tem e quanto que a gente consegue estar conectando as nossas abundâncias, os nossos recursos abundantes a atender essas necessidades. Então, vai ser um encontro também co-criativo entre investidores e empreendedores juntos. E aí vem um grande dia, que é o dia do match, né? O match da comunidade que se cuida, onde esses empreendedores vão apresentar que necessidades foram mapeadas para os seus empreendimentos e quais são os recursos que eles precisam para evoluir seu empreendimento, e os investidores, com os seus recursos em 4D, vão perceber como podem contribuir para aqueles empreendimentos que foram apresentados e o que eles desejam fazer. E aí começa um processo de encontro mesmo entre empreendedor e investidor, que segue durante o período de 1 ano, que vai ser acompanhado pela equipe do Reconomy, né, onde investidor e empreendedor vão caminhar juntos, né, vão ter um plano de trabalho para que esse negócio possa prosperar a partir desse vínculo de cuidado, né, de ambas as partes. Essa aqui é um pouquinho da jornada do projeto. Aqui, a partir da ótica do empreendedor em si, tá? Como é que a coisa funciona dentro do empreendedor, né? Do âmbito do empreendedor. No processo de chamada, a gente está olhando para o campo das necessidades. Que necessidades nós temos? E o empreendedor está olhando para isso, né? Saindo da necessidade, o empreendedor olha para si mesmo e se conecta com seu propósito de vida, né? Seu propósito de vida e essa necessidade, eles geram alguma coisa, tem uma fricção e algo começa a acontecer, né? Na sequência, esses recursos 4D podem ser mapeados. Então, o empreendedor não só pode ter
clareza de que recursos ele tem disponível para ele mesmo, como ele pode ter clareza de que recursos que faltam para ele fazer uma caminhada que seja mais expressiva. E daí o empreendimento começa a ter uma forma um pouco mais clara, começa a trazer possibilidade de vida para o mundo, né? Onde ele entra na etapa do workshop Startup Seu Sonho. E uma vez que ali ele entra, né, a gente consegue, com esse material já percebido no campo do empreendedor, nasce uma proposta de valor, a proposta de valor deste empreendimento, né? O que ele vem oferecer para o mundo, né? Para cumprir e para suprir a necessidade mapeada, né? Na sequência, a gente tem essa inter-relação com a comunidade e com os recursos de investimentos 4D que estão abundantes na comunidade, que podem suprir as necessidades do empreendedor. E na sequência a gente tem o caminho dos resultados, né? Da gente conseguir perceber os resultados que vão ser gerados a partir desse encontro, né? De pessoas que desejam se apoiar e se cuidar. Como é que funcionam os recursos 4D? Né? Essa é uma metodologia desenvolvida pela Lalade Hansen-Lin, que convida a gente a olhar para a economia, para sair desse lugar de olhar sempre para a economia com um olhar muito viciado de associar a economia a dinheiro o tempo todo, né? Economia, na verdade, não diz respeito a dinheiro. Economia, na verdade, diz respeito a fluxo de recursos, né? O que a gente quer acessar com o dinheiro é um recurso específico que tem valor para a gente, né? Então, o que ela fez? O que Lala fez? Ela dividiu os campos, as dimensões de recursos que todos nós temos em abundância nas nossas vidas, de alguma forma, em algum campo, em dimensões, 4 dimensões de recursos. A primeira dimensão, aqui onde está escrito criativa, é a dimensão dos recursos culturais. É onde residem todos os nossos conhecimentos, todas as nossas habilidades, todo o nosso campo criativo, todas as nossas ideias. Então, essa é uma dimensão de, assim, infinitas possibilidades, né? Então, quanto mais você usa, mais você tem. Então, são recursos infinitos e exponenciais. Então, essa é uma dimensão de recursos intangíveis fundamentais para o início de qualquer projeto. A próxima dimensão, onde está escrito aqui compartilhada, porque é conhecida como a dimensão onde reside a economia compartilhada, é a dimensão dos recursos ambientais, recursos de ambiente. Então, são recursos físicos, caderno, celular, equipamentos múltiplos, né? de fotografia, carro, espaço físico. Nesse campo da dimensão ambiental, são recursos físicos, né? Onde a gente consegue compartilhar o que a gente tem, dar acesso a, né? Então, essa é uma dimensão de recursos tangíveis e recursos limitados, eles não são recursos exponenciais. A próxima dimensão, onde está escrito colaborativa, é onde reside a economia colaborativa. É a dimensão do recurso gente, é todo nosso network, a nossa rede de contatos. Aqui são as relações em si, né? Onde reside a economia colaborativa, em todos os processos de gestão, onde a gente está junto fazendo as coisas, né? Essa também é uma dimensão dos recursos intangíveis, porque diz respeito às relações, né? E também é bastante exponencial, porque quanto mais pessoas a gente conhece, mais pessoas a gente tem contato. Cada pessoa tem sua rede de contatos e vai ampliando cada vez mais a nossa possibilidade, enfim, de conexão. E a próxima dimensão, que é a dimensão multivalor, né, em 4D, é a dimensão financeira. Tá? É onde residem todas as nossas capacidades, todas as nossas potências em moedas de troca, algum tipo de moeda, né? Seja real, sejam moedas sociais, sejam criptomoedas, moedas complementares de todas as naturezas, né? Seja crédito, milhas e o tempo. O tempo reside nessa dimensão. O tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável que nós temos. Então, é extremamente valioso e a gente precisa cuidar bem para que ele seja bem investido.
A fluxonomia 4D está sendo usada pelo projeto da Reconomia, do Reconomy, né, justamente para apoiar a comunidade a perceber que, para ser investidor de uma iniciativa, você não precisa necessariamente ser uma pessoa com muitos recursos financeiros ou com muito dinheiro. Mas se você é uma pessoa abundante em qualquer um desses recursos aqui, você tem potência de compartilhar esse recurso de alguma forma, né? De investir esse recurso com o empreendedor que pode estar precisando exatamente do recurso que você tem para oferecer. E dessa forma, a gente cria uma rede que está investindo, acreditando uns nos outros e construindo a lógica e as realidades que a gente deseja ver para o nosso território, para o mundo que a gente vive como um todo. Então, a ideia é a gente usar a fluxonomia para apoiar a gente a mapear esses recursos, tanto dos empreendedores, os recursos que eles precisam para evoluir com o seu empreendimento, quanto dos investidores, para mostrar para a comunidade que a comunidade é abundante, que ela tem muita potência, que ela tem condição de fazer coisas incríveis com os recursos que já tem disponível, e mostrar que quando a gente faz essa combinação, muita coisa pode acontecer. Então, nós acreditamos verdadeiramente que esse tipo de combinação é muito potente e é transformador. E é nesse lugar que a gente está convidando todas as pessoas que desejem participar, chegar mais para a gente construir esse novo mundo que a gente deseja. Existe uma comunidade global dos praticantes de Reconomia. Então, aqui, esse pedaço da apresentação é mais um convite para quem quiser chegar junto. Existe uma comunidade no Facebook que chama Reconomy Practitioners. E quem quiser chegar é só entrar nessa comunidade, se apresentar e passa a participar dos encontros que nós temos virtuais, né, a cada mês praticamente, mas existem outros encontros com outras temáticas, com treinamentos, é muito interessante. Então, é um grupo que se ajuda, né, com novas tecnologias, novas ideias que estão sendo aplicadas em vários lugares do mundo, para que a gente possa evoluir com os nossos processos, para que a gente possa cada vez, né, construir novas possibilidades juntos, né, e aplicar nas nossas comunidades o que está sendo pensado e conversado em todo quanto é canto. O que a gente espera com esse projeto, né? Quais são os resultados esperados? Assim, existem 3 frentes fundamentais do projeto, né? Que é a frente pessoas, que a gente fortaleceu o poder de fazer as coisas juntos, né? Percebendo e desejando cuidar uns dos outros, né? A partir de uma lógica, de uma nova forma de enxergar o mundo e uma nova forma da gente se posicionar e se relacionar uns com os outros. Então, no campo pessoas, a gente deseja restabelecer vínculos e confiança. Regeneração. Então, a gente deseja co-criar processos com os parceiros do território. Então, durante esse processo aqui, a gente já tem investidores voluntários que estão inscritos no projeto, que estão contribuindo com o processo. Pessoas que fazem parte dessa comunidade do território de Laranjeiras e Cosme Velho e que desejaram chegar junto antes mesmo da época de investir nos empreendedores para contribuir com a jornada. Então, como que a gente faz para ampliar essa visão de cuidado e corresponsabilidade sistêmica? É um convite. E pensar território, que é criar uma visão do território de todas as potencialidades que residem nesse território, né? Então, facilitar o surgimento do novo, aquilo que está para emergir, que é importante que surja, né? E cuidar de uma cadeia de ganha-ganha-ganha. Ganha empreendedor, ganha investidor, ganha comunidade, ganha planeta, ganha todo mundo. Então, a sair da lógica, né, que vem guiando os nossos passos ao longo dessas últimas décadas, né, de que nas relações comerciais sempre existe um ganha-perde, né, para alguém ganhar necessariamente alguém tem que perder, e simplesmente negar de que isso não é uma necessidade. Né? A gente não precisa criar relações de ganha-perde, a gente pode criar relações de ganha-ganha-ganha, onde todos podem ganhar em um processo, em uma relação, qualquer que seja ela. Então, esses são os nossos resultados esperados no projeto. Bom, essa é uma parceria, como eu falei antes, né, do Transition Brasil, né, do movimento do Hub brasileiro da transição, Cidades em Transição Rio de Janeiro, Social Contemporâneo, que é uma empresa de redesign de negócios e sociedade, que nasce no movimento Cidades em Transição, da Terra,
que é uma iniciativa também da transição, que chama Transição de Empreendedores em Rede Rumo à Abundância. É uma iniciativa de empreendedores em rede que nascem, que desejam colaborar juntos, colaborar em rede, para que suas iniciativas todas possam prosperar, mas, acima de tudo, iniciativas que existem e que se unem através da Rede da Terra, né, para cuidar da vida a partir do despertar de uma nova consciência. Esse é o propósito da Rede Terra, e quem quiser chegar mais, tem várias iniciativas que a Terra promove, de apoio e de colaboração em rede, que são sensacionais. Então, vale a pena chegar. E o Reconomy Practitioners, que é essa comunidade global de Reconomia que eu falei antes, né? Então, essa é uma iniciativa que une um pouco de todo mundo. E é isso. A ideia é que a gente possa seguir juntos, co-criando as realidades que a gente deseja ver e viver nesse mundo. Então, quero agradecer muito você que ficou até agora aqui, nesse encontro, nesse vídeo, para que a gente possa construir essas novas realidades de mundo que a gente tanto deseja, né? E o convite está aqui, chega mais, vem fazer parte do Reconomy, vem empreender, se você é aqui daqui de Laranjeiras e Cosme Velho, no Rio de Janeiro, vem ser um empreendedor regenerativo. Se você é morador da região e deseja de alguma forma contribuir, vem participar como comunidade investidora, vem ser um investidor em 4 dimensões de recursos do Reconomy. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 7 de agosto para empreendedores. Para investidores, as inscrições vão ficar até o final do processo. O fórum só vai acontecer em outubro, então temos ainda bastante tempo para estar junto. E esse é um projeto que a gente quer dar sequência nele todo ano. Então, essa é a intenção. E chega mais, porque qualquer pessoa pode chegar, pode contribuir, pode interagir, enfim, essa é a ideia. Seja bem-vindo a uma nova economia, a uma economia relocalizada, regenerativa, uma economia que cuida. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, gratidão pelo interesse no projeto. Chega junto.